A educação está no centro do debate político em 2014. Em junho, a presidenta Dilma Rousseff sancionou o Plano Nacional de Educação, o PNE, uma conquista histórica para as entidades do setor e para os movimentos sociais. Apesar das críticas a alguns pontos da lei, a CONTEE destaca os avanços do PNE, como a ampliação dos investimentos em educação de 7% para 10% do PIB. Mas a aprovação do plano é apenas o primeiro passo. Em outubro, os brasileiros vão às urnas para eleger presidente, governadores, senadores e deputados. É mais uma oportunidade para fortalecer a educação na pauta dos candidatos e consolidar as conquistas do PNE. Esta edição da TV CONTEE mostra as reivindicações que as entidades de educação querem levar para a agenda eleitoral. Confira! A campanha eleitoral de 2014 está nas ruas e as propostas dos candidatos começam a ser mais discutidas. As entidades de educação e os movimentos sociais já se mobilizam para pôr suas pautas em debate. Para a CONTEE, que representa cerca de 1 milhão de trabalhadores em educação do setor privado, o Brasil pode aproveitar a disputa eleitoral para avançar na defesa dos trabalhadores da educação e do ensino público. O caminho para fortalecer essa plataforma é a construção de uma pauta que mobilize o maior número de segmentos. Levamos em consideração que as principais pautas defendidas por estas entidades são, de uma maneira ou outra, uma pauta única, uma pauta que eleva as condições dos trabalhadores de educação, técnicos administrativos, professores e professoras, e que melhoram as suas condições de trabalho, suas condições de vida e de dignidade social. É imprescindível que estas pautas, que tratam da valorização do trabalhador, da regulamentação do setor privado, da saúde do trabalhador, da gestão democrática, do Sistema Nacional de Educação, sejam pautas inclusivas e definitivas para o andamento do país. É imprescindível que a gestão democrática também seja pauta, junto com uma garantia de que a educação do país se cumpra dentro das metas e estratégias do Plano Nacional de Educação, aprovado em junho de 2014. A CNTE também se articula para participar da campanha. Para a entidade, um dos desafios é garantir que os candidatos levem as pautas da educação para seus programas de governo. A educação é um caminho, né? É um dos caminhos, um caminho muito importante para que as pessoas alcancem a capacidade plena de serem protagonistas da sua história, da sua vida. Temos hoje isso muito claro e achamos que é importante que isto conste do programa de governo, dos debates que vão ser feitos. As entidades precisam estar atentas, precisam cobrar compromissos dos candidatos e precisam acompanhar o comportamento desses candidatos depois que eles sejam eleitos. Os eleitores, o povo, têm o direito e o dever de acompanhar o desempenho dos candidatos eleitos, cobrando aquilo que eles se comprometeram a fazer. Mas como fazer a diferença na campanha? Para a ProIFES, é preciso, acima de tudo, garantir a unidade das entidades de educação e dos movimentos. As entidades da educação reunidas no seu conjunto, elas conseguirão, na minha opinião, ter a possibilidade de apresentarem uma ação comum muito mais efetiva, capaz de sensibilizar os candidatos à presidência da República sobre os temas fundamentais da educação, como o Plano Nacional de Educação, como a discussão sobre os royalties do petróleo, as metas que têm que ser cumpridas, a distribuição do Pacto Federativo. Tudo isso são temas fundamentais e se não houver uma ação integrada de todas as entidades, nós não vamos ser capazes de ter potência de intervenção no debate eleitoral. Esse debate da educação na campanha eleitoral, ela muitas vezes é tratado pelos candidatos de uma maneira muito superficial. Todos, a rigor, são a favor da educação, mas não se trata apenas de ser a favor. Nós temos que buscar questões efetivamente práticas que façam com que as pessoas, os candidatos e os programas possam efetivamente colocar as coisas na prática. Segundo a ANPED, a educação deve ser debatida na campanha como um tema de interesse nacional, dentro de um projeto de desenvolvimento. Então,
acho que é fundamental a gente compreender que as entidades nacionais hoje envolvidas na área da educação, elas cumprem um papel fundamental na discussão da política nacional como um todo. E durante o processo eleitoral, são essas entidades que precisam tematizar com os candidatos as questões fundamentais para o campo da educação. Então, eu vejo que as entidades hoje organizadas, elas representam a sociedade civil, então, é a voz dessa sociedade civil que vai chegar a esses candidatos e pretende, de fato, que eles compreendam o projeto de nação e, dentro desse projeto de nação, como é que se insere a questão educacional. Nós temos tido um esforço, enquanto entidades, né, de nos reunirmos para discutir as pautas principais que devem ser levadas aos candidatos. Então, acho que é fundamental esse diálogo das entidades com os futuros candidatos, mas eu penso que, além disso, o papel das entidades é também na formação política do próprio eleitorado. A partir deste ponto de vista, as entidades nacionais que defendem o fortalecimento da educação pública realizarão uma plenária em Brasília, nos dias 19 e 20 de agosto. A ideia é formular um documento unitário para ser divulgado à sociedade brasileira e aos candidatos. Além disso, esse documento servirá de base para que as entidades realizem, em cada estado da federação, os trabalhos necessários junto às candidaturas à Câmara Federal e ao Senado. Essa edição da TV com TE fica por aqui. Até a próxima!